Oi, pessoal, aqui de volta. Muito bem. O Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, o IDEC, publicou há algum tempo atrás uma matéria muito interessante intitulada Reclamar Resolve. 70% dos que brigam por seus direitos têm êxito. Isso mais ou menos daí pós-pandemia, enfim, alguma coisa. Mas é uma informação bem interessante e que ainda ontem numa aula eu dizia isso para os meus alunos. Direito, quando de alguma forma lesado, precisa ser cobrado. Direito, pessoal, é uma das coisas mais sagradas que nós temos. O direito, ele é valorativo, ele é certo ou errado, é meu. Os direitos objetivos aqui estatuídos pelo Estado. Tá? Mas aqui, isso, aula é aula, mas aqui a situação prática é o que interessa. Olha só que interessante. Então o IDEC fez uma pesquisa à época dizendo o seguinte, que em quase 90% dos entrevistados, dos 1.140 consumidores que foram entrevistados, em 436 cidades dos mais diversos rincões do nosso Brasil, falaram que tiveram problema com suas compras. É por demais óbvio, não é, professor? Claro, Desse total, 82% reclamaram o cumprimento de seus direitos e 67% conseguiram resolver o problema. Né? Então, é claro, a partir do momento que registraram queixa. Ou seja, isso mostra que funciona. É aqui que é a tônica dessa reflexão nossa hoje. Então, quais foram as principais reclamações ou principais desrespeitos relatados pelos consumidores nessa pesquisa? Dificuldade de cancelar serviço ou devolver, trocar algum problema, 19%, isso à época, tem aumentado muito. Cobrança indevida, 17%, também que tem disparado. Venda de produto danificado, estragado ou alterado, naquela época, 15%. Parece que isso tem diminuído. Falta de nota fiscal ou garantia, na época, 14%, também tem diminuído, pelo que eu pude perceber. E atendimento inadequado. Essa questão do atendimento inadequado, que na pesquisa representou 13%, tem aumentado assustadoramente. Há pouco tempo nós gravamos um vídeo exatamente sobre isso, né? Sobre essa necessidade da gente ser bem tratado do ponto de vista, numa transação, uma relação jurídica à distância. Porque quando eu faço uma compra aqui na loja física, eu pego o produto, eu olho, eu converso com a pessoa que está me atendendo. Então, tem esse contato direto. E na relação virtual, como é que é isso? Então, a própria lei exige que do outro lado tenha alguém para nos atender dessa maneira. Né? Isso é por demais óbvio, claro que sim. Uma outra coisa que chama atenção nessa matéria é que a maioria dos consumidores entrevistados dizem ou disseram que conhecem os seus direitos. Olha só que interessante. Se as pessoas conhecem os seus direitos, por que então tem tanta reclamação? É exatamente por isso. Não é? 94% dos entrevistados disseram conhecer seus direitos e 39% reconheceram a importância do Código de Defesa do Consumidor para a proteção dos brasileiros. Quanto mais amparadas as pessoas se sentem por um dispositivo legal, mais seguro, obviamente, elas vão se sentir. Entretanto, aqui a gente precisa fazer uma ponderação, que é o seguinte: apenas conhecer os nossos direitos não significa ou não garante que eles serão respeitados. Isso é sério. O que está errado? O que está errado é uma coisa que eu acho que é absolutamente cultural, essa coisa de querer levar vantagem, né, sobre as pessoas. Ou seja,
As pessoas ainda precisam que as empresas não sejam penalizadas e que os órgãos públicos do judiciário também possam coibir o descumprimento dessas leis consumeristas. Pessoal, um bom embasamento jurídico, legal, o consumidor tem. O que é necessário é uma conscientização do fornecedor, seja através de penalização, seja através de campanhas ou qualquer coisa assim. Porque os consumidores, sim, estão cada vez mais cientes dos seus direitos, né? E mais cobradores dos seus direitos. Isso é bom, isso é positivo. Tá bom? Até a próxima, se inscreva no nosso canal. Um abraço, até mais.